Lucas 9, a gente vai ler do 51 ao 62. Da última vez que eu preguei aqui, eu falei que o livro de Lucas, cada evangelho, ele tem um propósito. E o livro de Lucas foi o Lucas escreveu para a pessoa que ele chama de querido amigo Teófilo. É um evangelho que a gente vê uma preocupação de Lucas em explicar o reino de Deus para essa pessoa, o nobre Teófilo. Então, vocês imaginem vocês escrevendo uma carta para uma pessoa que vocês gostam, para uma pessoa importante, escrevendo sobre uma pessoa, ou escrevendo sobre si. Muito provavelmente você vai colocar as coisas mais importantes. Às vezes a gente até confunde a ordem de algumas coisas que aconteceram. A gente vê isso nos evangelhos. Tem uma Bíblia que chama Bíblia Cronológica. E aí nessa Bíblia, por exemplo, quando ele chega nos evangelhos, ele coloca assim: se os 4 evangelhos trataram do mesmo assunto, esses assuntos vêm em sequência. E às vezes a gente vê que um dos escritores do evangelho tratou um assunto antes, o outro depois, porque às vezes a gente se confunde mesmo. Mas, enfim, o evangelho de Lucas, o escritor está preocupado em mostrar o reino de Deus. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre como nos portarmos frente ao reino de Deus para o ano de 2025. Vamos lá, Lucas 9, do 51 ao 62. Diz assim, antes de eu ler, aqui na nossa Bíblia, lembre-se que a Bíblia não tinha essa divisão, né, de livros. Quer dizer, de livros tinha, né? De capítulos, de versículos, e muito menos. Só um pouquinho, gente. E muito menos esses títulos. Esses títulos foram colocados posteriormente. E aí a gente vai ver 2 trechos desse. Na minha Bíblia diz assim: os samaritanos não recebem Jesus, e depois Jesus põe à prova quem quer segui-lo. Diz assim Lucas 9, 51 ao 62. E aconteceu que, ao se completarem os dias em que seria levado ao céu, Jesus manifestou no seu semblante a firme resolução de que iria para Jerusalém. Como a gente diz, estava na cara. Manifestou no seu semblante que iria para Jerusalém. E enviou mensageiros que fossem na frente. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que mandemos fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Versículo 57. Enquanto seguiam pelo caminho, alguém disse a Jesus: vou segui-lo, para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus instituiu: deixem que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para o reino de Deus. Conforme eu falei, por que será que Lucas colocou nessa lógica? Por que será que Lucas pintou esse quadro para Teófilo? O que ele queria mostrar com essas 2 histórias que eu penso que se conectam muito bem? Primeiro, a gente vê um Jesus que o texto fala que estava no semblante dele, estava na cara que Jesus ia para Jerusalém.
Aqui, Pedro inclusive já tinha se interposto a Jesus. Quando Jesus falou que ia morrer, porque ele ia para Jerusalém para morrer, para cumprir a missão dele, Pedro já tinha se colocado diante de Jesus e falado: não, Senhor, o Senhor não pode morrer. A gente tem que montar um exército aqui maneiro, derrotar os romanos, o Senhor não pode morrer. E aí Jesus vai e fala: arreda daqui, Satanás. Jesus tinha entendido, nos momentos dele com o Pai, ele tinha entendido a missão dele. Ninguém precisou chegar para ele e falar: olha, sua missão agora é ir para Jerusalém. Mas Jesus tinha entendido isso de tal forma que estava no semblante dele. Eu dei uma pesquisadinha sobre isso, porque será que era uma expressão ou será que queria dizer outra coisa? Às vezes a gente tem essa expressão, né? Com criança pequena a gente consegue ter esse tipo de coisa, né? A gente vê quando a criança quer fazer alguma coisa. E aí você fala: você vai fazer isso. Ela: não. Você fala: tá na cara, tá escrito na testa que você está querendo. Será que era isso? Ou será que era outra coisa? O fato é que Jesus tinha entendido que a sua missão era ir para Jerusalém e tomar a cruz. Inclusive, ele já tinha falado nesse mesmo capítulo de Lucas 9, ele tinha falado: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aqui a gente vê que ele já está indo para Jerusalém, é o capítulo 9. A entrada de Jesus em Jerusalém é só no capítulo 24, 15 capítulos à frente, em que o autor Lucas vai tratando, vai falando sobre isso e vai chegando lá. Mas Cristo tem um compromisso com o seu chamado. João fala que em determinado momento Jesus falou que a comida e a bebida dele era fazer a vontade daquele que o enviou. Jesus estava indo para Jerusalém. Ele estava na Galileia, só que para chegar em Jerusalém, ele passaria por Samaria. Samaria estava no meio do caminho. É como se a gente falasse aqui: vamos sair daqui para Sobradinho. Possivelmente a gente vai pegar a Épia, vai passar ali pelo Cruzeiro e vai até Sobradinho. Mas os samaritanos não se davam muito bem com os judeus. Possivelmente você sabe disso. E a fama de Jesus já estava se espalhando. Muito possivelmente os samaritanos já conheciam Jesus. Aqui já é o finalzinho do ministério de Jesus. E é provável que eles tinham uma certa expectativa que Jesus ficasse ali naquela vila. Passando por ali, é muito provável que eles tivessem a expectativa de que Jesus dormisse, operasse maravilhas, milagres, pregasse, tocasse pessoas. E talvez ao perceber isso, ao ver que Jesus não estava muito interessado em ficar lá, eles fizeram uma certa birra. Você é judeu, está passando por aqui e não quer nem ficar? Pois também aqui na vila você não dorme. E aí os discípulos foram para que ele pudesse dormir em outro lugar. Os judeus não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos já tinham traduzido a Torá. Eles achavam que os samaritanos não eram sangue puro, porque na época do Império, eu não lembro agora se é Assírio ou Babilônico, vieram estrangeiros, eles casaram com estrangeiros, e aí eles não gostavam muito uns dos outros. E aí, numa coisa que parece uma loucura, porque Pedro e Tiago e João vão perguntar para Jesus se eles deviam pedir que viesse fogo do céu para destruir aquela aldeia. Nesse momento aqui, eles já tinham visto a transfiguração de Jesus. E eu acho que eles estavam assim, como a gente diz, se achando um pouco. Do tipo assim, é Jesus, depois nós três, Pedro, Tiago e João, e depois o resto. A gente já viu o homem fazer, a face transfigurada. Se a gente pedir fogo, para cair fogo do céu sobre esse povo, vai acontecer. E é curioso que Jesus vira para eles e repreende eles. Na versão Ara, tem uma parte que chama variante textual.
é um pedacinho que coloca na Bíblia que às vezes não está em todos os manuscritos, mas que as pessoas dentro da tradição consideram importante. E nessa variante textual, inclusive, fala assim: E disse Jesus: Vocês não sabem de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a alma dos homens, mas para salvá-las. Eu imagino que depois de, ali no Monte da Transfiguração, eles terem visto Elias, eles devem ter lembrado que Elias orou e desceu fogo do céu. Tinha acontecido há pouco tempo. E aí eu acho que eles, se sentindo muito, sugeriram para Jesus: e que tal se a gente fizesse como Elias? Mas Jesus repreende e fala que ele veio para salvar. Na sequência, Lucas fala de 3 pessoas que vieram falar com Jesus e vieram falar que queriam segui-lo. E eu penso que Lucas construiu esse quadro para falar de uma disparidade, para mostrar um contraste que Jesus estava vivendo naquele momento. E é sobre esse contraste que eu quero conversar na noite de hoje. Porque se de um lado a gente vê Jesus, em que está escrito na cara, está na testa, está no semblante dele, de que ele iria para Jerusalém e nada iria impedir ele de viver a missão dele. E aí eu quero trazer a sua atenção de que nós estamos no primeiro domingo do ano. E quem dera nós estivesse na nossa cara, estivesse escrito e estampado o que nós devemos fazer no ano de 2025. Existia esse contraste de um Jesus que estava indo para Jerusalém, tomar a cruz dele, ficar sozinho, ser morto, sofrer, do contraste dos outros, do contraste dos samaritanos, que estavam mais preocupados consigo mesmo, e de tipo assim: não vai ficar aqui não? Não vai fazer as suas maravilhas aqui não? Pois então vai embora também. E desse mesmo lado aqui, tem também os discípulos que ficaram bravos. Falaram: então fogo do céu para vocês. Não quer que seja do meu jeito? Pois então também eu vou matar no nome de Deus. Coisas que a gente... Eu estou mexendo, né? Vou ficar quietinho aqui. Coisas que às vezes a gente vê nos dias de hoje, infelizmente, na igreja evangélica, em que as pessoas que às vezes não querem seguir a Deus, parece que a igreja de hoje quer que Deus derrame fogo. Um pouquinho antes aqui, quando Jesus se encontra com o jovem rico, e Jesus fala para aquele jovem rico seguir ele, e ele não quer, Jesus fala: tá bom, vai lá. Mas aqui os discípulos parece que não tinham entendido isso, e queriam trazer fogo do céu. E Jesus questiona: de que espírito vocês são? Aqui ainda o Espírito Santo não tinha descido sobre toda a carne, mas nesses momentos em que a gente está mais preocupado com picuinhas e querendo que caia fogo do céu e caia um raio do céu e qualquer coisa desse tipo, e que a pessoa quebre o carro e se dê mal, o Senhor nos pergunta: de que espírito vocês são? Então, recapitulando, de um lado tinha Jesus, que estava pronto para ir ser morto, estava na cara dele que ele ia tomar a cruz. Do outro tinha os samaritanos, tinha os próprios discípulos, e tinha também esses outros 3 que o texto fala aqui. Jesus falou: segue-me. E ele fala: Jesus, na verdade o primeiro, deixa eu ver se eu me confundi aqui, só um pouquinho. Aí ele fala: Senhor, eu vou seguir para onde quer que o Senhor for. E ele fala: olha, você viu o que acabou de acontecer? Tipo assim, eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Você tem certeza que você quer vir comigo? Jesus conhecia as intenções do coração dele. O segundo, Jesus faz o convite: segue-me. E aí essa pessoa fala: Senhor, deixa eu sepultar meu pai primeiro. E aí Jesus parece que é meio duro com ele, né? Você fala: poxa, mas um velório ali é rapidinho, deixa ele lá sepultar.
Mas não é sobre isso que o texto está falando. Ele está falando aqui que ele não queria perder a herança dele. Na sociedade daquele tempo, se um filho saísse da casa do pai antes da morte do pai, era uma desonra. Aquela pessoa perdia os direitos na herança. Se ele fosse primogênito, ele teria direito à herança dobrada. A gente vê mais ou menos isso na história do filho pródigo. E aí quando ele fala, deixa eu sepultar meu pai, ele está falando, deixa eu trabalhar para o meu pai, deixa eu trabalhar lá na terra do meu pai. Aqui era uma sociedade agrária. Então ele está falando, deixa eu trabalhar na terra do meu pai, deixa eu ajudar ele. Depois que ele morrer, aí eu vou pegar minha parte na herança. Com essa parte da herança, aí fica mais fácil. Afinal de contas, você tentou dormir num canto aí, não tinha nem onde dormir. Deixa eu pegar minha parte da herança. Deixa eu salvar o meu primeiro. E o terceiro caso, essa pessoa quer seguir Jesus e ele fala, deixa eu despedir da minha família. As pessoas, mais uma vez, conheciam sobre os profetas, conheciam sobre Elias, sobre Eliseu, e com Eliseu aconteceu isso. Eliseu pediu para despedir da família e Elias falou, pode ir lá despedir da sua família. E aí Jesus fala, olha, no reino dos céus, aquele que bota a mão no arado não pode olhar para trás. Jesus está dizendo que ele não necessariamente precisava, eu e você, não necessariamente precisamos largar tudo para servir ao Senhor. Sabe assim, virar missionário desses que vão para outro lugar e reconstroem a vida. Jesus está falando sobre largar coisas que nós já deveríamos ter largado. Jesus, nesse texto, Lucas está pintando esse quadro dessa disparidade das posturas possíveis no reino de Deus. O apóstolo Paulo fala para a gente em Filipenses ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, mas que a si mesmo se esvaziou, se humilhou até a morte e a morte de cruz. O que o Lucas está pintando aqui, e é isso que eu quero chamar sua atenção para esse primeiro domingo do ano, será que a gente está se parecendo com quem mais nessa história? Será que para o ano de 2025 o nosso semblante está dizendo o quê? Ainda que a gente nem fale nada, só de chegar em algum lugar, será que as pessoas percebem no nosso semblante que a gente tem o mesmo sentimento de Cristo Jesus? Que nesse ano de 2025, aconteça o que acontecer, a gente escolheu tomar a nossa cruz e seguir a Cristo? Ou será que a gente está mais parecido com os samaritanos, que mais uma vez querem que o Senhor faça alguma coisa de todo jeito, e se não for do meu jeito, eu não quero mais Jesus? Que contraste com esses discípulos que estavam se achando. Que contraste com essa pessoa que parecia ser um fogo de palha. Sabe essas pessoas assim que começam um ano... Eu estou falando e eu preciso tomar muito cuidado com isso. Eu sou mestre em fazer muitos planos e concretizar muito poucos planos. Ser fogo de palha no sentido de... Senhor, eu vou com o Senhor aonde quer que for. E aí, quando as dificuldades reais chegam, porque as dificuldades reais vão chegar na nossa vida, a preguiça de fazer devocional, a preguiça de falar de Deus, a vontade de deixar para depois, quando elas vierem, será que a gente vai fazer como esse discípulo? É um contraste muito grande. São posturas, são ideias muito diferentes, são cenários, e aí eu pergunto novamente para você, dentre essas possibilidades, o que está escrito no seu semblante para o ano de 2025? A preocupação é dinheiro? É o medo de deixar as coisas para trás? Em Hebreus,
12:1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunha, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. A fim da alegria que te está proposta. Porque às vezes quando a gente fala da cruz, parece que a nossa vida, e parece que se você escolher o lado de Jesus aqui para o ano de 2025, parece que as coisas podem ser muito ruins e muito difíceis. Mas existe uma alegria que está proposta. Existe uma beleza em servir a Deus. Existe uma beleza em caminhar com Deus e ver novas coisas sendo reveladas a você. É para isso que o Senhor está te chamando. É para isso que o Senhor está te chamando hoje. Para começar o ano, talvez a gente, não sei, pensasse numa palavra de início de ano, talvez mais leve ou mais animadora, mas é porque tudo começa na cruz. A cruz que já estava prevista, mesmo antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Pedro, na sua carta, o nosso ano precisa começar por aí. Precisa começar em abrir mão, sem se importar com a vergonha, das coisas que o mundo chama a gente a viver. Abrir mão da própria segurança, abrir mão de trabalhar primeiro e fazer dinheiro primeiro e servir a Deus depois, abrir mão da preguiça e das desculpas esfarrapadas. E pedir que o Senhor coloque no nosso coração, de forma a transbordar no nosso semblante, a estar na cara, escrito na testa, para onde nós estamos indo. Não negociaremos e tomaremos a nossa cruz, custe o que custar, sem ser fogo de palha. Mais uma vez eu digo, esse texto não é para falar para você abrir mão de tudo, largar tudo. Esse texto é para falar sobre coisas que eu e você, que já caminhamos com Deus, assim como aqueles discípulos, ainda não abrimos mão. Daquele nervosismo que se estampa em nós quando as coisas não saem do nosso jeito. Quando aquela fechada de carro acontece e o semblante que parecia estar indo para a cruz se transforma num semblante de raiva. Quando nós somos contrariados por alguém da nossa família e aquele semblante que parecia estar indo para a cruz rapidamente pula da cruz direto para a raiva e uma resposta ríspida. Quantos de nós, homens, mulheres, patrão, funcionário, filhos, filhas, pai, mãe, o quanto nós ainda precisamos agir como Cristo e deixar que Cristo transpareça no nosso semblante durante todo esse ano. E correr a carreira que nos é proposta. Existe uma carreira, existe uma trilha, existe um chamado para você nesse ano. O Senhor Jesus, ao te chamar, a te dar a bênção, a ser misericordioso com você durante todo o ano de 2024, Ele tem uma trilha, um propósito para você no dia de hoje e nesse ano. Que a gente possa fazer como o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas: já estou crucificado com Cristo, já não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A mensagem para mim, para você, nesse primeiro domingo do ano, é a mensagem do início, daquele que é o Alfa e o Ômega, que era, que é e que há de vir. É a mensagem de cruz.
Tome a sua cruz, siga o Senhor. Ele te promete que tem uma alegria proposta nisso. Existe comunhão com Ele, existe transformação, existe renovo, existe recomeço. Mas precisa ser aí, a partir da cruz, a partir de alguém que tem firme no semblante, que vai servir ao Senhor durante todo esse ano, custe o que custar. Amém? Quero te convidar, mais uma vez, a abaixar sua cabeça. Vamos orar? Senhor Jesus, oh Senhor, como queremos ser como Tu és. Como queremos, Senhor, que o nosso semblante aponte para a missão que o Senhor tem para nós. Queremos ser como o Senhor e viver como o Senhor, entendendo a missão, Senhor, que nos foi dada. Porque foi assim, Jesus, que tudo começou. O Senhor entendeu a missão que foi dada. Entendendo a missão, Senhor, o Senhor soube para onde deveria ir. E isso fez, Senhor, está estampado no Teu semblante que o Senhor iria para Jerusalém. Revela a nós, poderoso Deus, Senhor, a missão, Senhor, que o Senhor nos tem dado, a missão que o Senhor tem dado para essa igreja, Deus. Reafirma, Senhor. Reafirma, Deus, aos que estão esquecidos, aos olhos embaçados, Senhor, a missão, o chamado e o propósito de cada um de nós. Oh, Senhor, para que cheios de confiança nós possamos transparecer no nosso semblante para onde estamos indo, o que iremos viver, Senhor. Não queremos ser, Senhor, como os samaritanos. Não queremos ser como esses discípulos. Não queremos ser, Senhor, como essas outras 3 pessoas. Queremos ser como o Teu Filho Jesus, que pensando na alegria que foi proposta, na comunhão contigo, Senhor, escolheu ir para a cruz. Que durante todo esse ano, Senhor, eu, os meus irmãos, a nossa igreja, Senhor, possa ter isso, Senhor, incutido em nós. Estamos indo para Jerusalém. Temos um alvo, temos uma missão. E viveremos contigo, Senhor, custe o que custar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém.